Mateus capítulo 22, versos de 23 a 33. Dos versos de 15 aos versos 22, nós temos a questão do tributo, que foi o nosso tema desta manhã, onde nós vemos que nada se cria, tudo na verdade, tão somente se copia. Onde você vê hoje grupos nas redes sociais, normalmente de pessoas jovens, como todo jovem com um grande ideal de mudar o mundo, e nada mais são do que marionetes de pessoas muito mais velhas que tão somente gostam de servir-se a si mesmo e gostam que outros a sirvam, ainda que achem, que os jovens achem que estão fazendo uma grande diferença e marcando posição. A palavra do Senhor diz, em Mateus 22, do verso 15, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma questão. E enviaram-lhe discípulos, se é discípulo, é mais novo. Enviaram os mais novos, juntamente com os herodianos, os mais novos aparelhados com o partido político de situação, para dizer-lhe, e aí vem o argumento político, que aquele que se valida de bajulação não está entendendo que é tão somente arma na mão de político ou de politiqueiro. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Meu amigo, qualquer um que ouve essa saudação já se derrete todo. Entenderam a minha missão, mas o problema do político é que ele é tão somente redundante. Mestre, quem está sentado ali é Jesus de Nazaré. Jesus sabe que para aqueles homens, ninguém o olha na condição de alguém que está ensinando algo válido. Esses homens, discípulos de fariseus que acabaram de perder uma questão, herodianos, partido da situação. Você tem no meio dos discípulos de Jesus, Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Partido político mais fundamentalista em Israel, que achava que só haveria paz em Israel depois do extermínio de todos os romanos. Tanto é que Simão andava com espada. Você tem os publicanos, que eu acho que eu nem citei hoje de manhã, na figura de Levi, que é o judeu vendido a Roma, que é o judeu que vai cobrar altos impostos dos seus próprios irmãos judeus. É como se fosse o negro capitão do mato, aquele negro que ia buscar na mata os escravos fujões, aquele que se rebelou contra os seus próprios irmãos de cor. Aí os judeus, os publicanos eram olhados da mesma forma que os escravos olhavam os capitães do mato. Você tem discípulos dos fariseus, a geração mais nova, cheia de gás, nós vamos mudar o mundo. Você tem os herodianos, é o partido da situação. Nos dias de hoje é como se você tivesse o pessoal das redes sociais que é bancado pelo partido de situação. Te lembra alguma coisa que a gente está vivendo? Pois é. E o pessoal acha que hoje tudo é novo. O mundo começou desde que começou a internet. Antes, esquece tudo, nada é relevante. Discípulos, galera mais nova, os herodianos, partido político vigente, e eles dizem, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Se Jesus é verdadeiro, o que ele vai ensinar? O caminho de Deus. Se Jesus ensina o caminho de Deus, logo ele só pode ser o quê? Verdadeiro. Mas esse é o político. Ele fica contando um monte de rema-rema, dá um monte de volta para querer que você o sirva. De acordo com a verdade a que o Senhor ensina, e o Senhor não se importa com quem quer que sejas, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só, botaram Jesus lá em cima, só que eles não sabem que Jesus já ouve essa proposta de alguém chamado Satanás.
Tudo isto te darei, se prostrado como um cachorro, abanares o rabo para mim e me adorares. Esse Jesus de Nazaré passou 40 dias em jejum, erradicando por completo as suas tentações humanas. 40 dias de laboratório pessoal, reduzindo o eu humano, para que pudesse acender tão somente o eu divino em figura humana. 40 dias sendo tentado em toda sorte de tentações humanas. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação de que nada irá lhe faltar do ponto de vista material. A tentação que todo dia você coloca diante de Deus. Senhor, que jamais falte nada na minha despensa. Mas o Evangelho diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem certas orações que você faz a Deus que só o diabo pode atender, meu amigo. Porque é o diabo que diz para você, manda essas pedras se transformarem em pães. Aí o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, lá no alto, e diz, está escrito, darás ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te guardarão. Só se jogar daí que os anjos vêm e te seguram. Que coisa mais linda. É o que você pede, Senhor, que nenhum mal se suceda a mim, porque afinal de contas eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus diz, estou fora. Depois veio uma outra tentação, tudo isso te darei, todas as regiões do mundo, todos os poderes. Você quer petróleo, você vai ter petróleo. Você quer mulher, você vai ter mulher. Teu caso é homem, tu vai ter homem. O que tu quiser, tudo eu vou te dar. É só você ficar igual um cachorro, abanar teu rabo e me adorar. Igual um cachorrinho, prostrado. E o que Jesus diz? Quem passa 40 dias erradicando sua natureza humana e vendo emergir por completo o eu divino, olha para os grupos políticos que vêm lhe tentar, por dentro, com riso. Um cara que erradica sua natureza humana na frente do diabo, o que é um grupo de Facebook e internet para conversar fiado? Vou mudar o mundo nas mídias sociais. Vou fazer uma grande revolução utilizando um teclado. Vou fazer a minha parte em relação à Somália. Vou compartilhar um pedido de oração no Twitter. São os discípulos dos fariseus. É gente com muito gás, mas não percebe que é marionetado por pessoas muito mais velhas. Vai no embalo achando que pensou aquilo, mas já está tudo pronto. Discípulos, herodianos, zelotes, publicanos. Você ainda tem o grupo dos saduceus mais lá na frente, que nós vamos dizer. O Senhor é o mestre, o Senhor ensina o caminho de Deus, o Senhor ensina a verdade, o Senhor não se importa se é homem, se é mulher, o Senhor não olha a aparência. Dize-nos, pois, ou seja, já que assim te introduzimos e assim reconhecemos que tu és, agora nos diz, o que te parece? Não é o que está escrito na lei, não é o que diz a Constituição, nós queremos a tua opinião, nós queremos que o Senhor se exponha aqui. Que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Em outras palavras, o cristão e a política, como é que a gente faz? Crente pode votar, crente pode fazer parte de partido político, crente pode ter ideologia política. Qual é a relação entre o cristianismo e a política? Relação entre cristianismo e política? Ora, o cristianismo depende da política. Como é que vai existir cristianismo sem política? Como é que o cristianismo começou? Vocês estão lembrados? Estão lembrados, sim ou não? 312, o cristianismo é proclamado a religião oficial, não é isso? O
que aconteceu? Os discípulos tomaram o poder, derrubaram o imperador? Deram um golpe de Estado? Quem disse que o cristianismo agora era a religião top para todo mundo seguir? Quem? Constantino. Ele era o quê? É óbvio que o cristianismo depende da política. Ora, quem é que diz que o cristianismo é cristianismo? A política. O cristianismo depende da política? É óbvio. O que é o Vaticano? Não é política? As escolhas para líderes religiosos, não é política? É claro que são política. E a política depende do cristianismo? Claro que não, porque antes do cristianismo já existia política. Antes de existir cristianismo, você já tem no Novo Testamento Anás e Caifás e mais uns outros 3 que eram os sumos sacerdotes. Mas é complicado, porque se é sumo, significa que só poderia ser quantos? E como é que você tem sumos sacerdotes? Política. Política depende do cristianismo? Claro que não. Antes de haver cristianismo já existia política. Mas o cristianismo depende da política? Claro que sim. Porque se não houver política, não há cristianismo. Já começando da sua raiz. E aí Jesus ouve essa pergunta que é o seguinte: Deus aceita a política aceita Deus? Responde, guarda bem isso. Cuidado com as lisonjas e cuidado com as perguntas, porque quem pergunta não é lembrado, mas a resposta que tu dá te perseguirá. Podem falar mal de você à vontade, todo mundo vai perguntar se é verdade. Daqui a 10 anos você pergunta, mas quem que falava de mim? As pessoas se lembram do que era dito, não lembram de quem falou. Porque ninguém tem compromisso com quem pergunta, mas você é responsável pela tua resposta. E a pergunta é, que te parece? Deus serve César, César serve Deus? Cristão e política, política e cristão, como é que é? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, o que ele faz? Respondeu. E aí você tem a resposta de um homem que passa 40 dias achatando por completo toda a sua natureza pecaminosa humana. E o que fica no extrato do seu corpo é tão somente o eu divino. Aí você tem um Deus preso em carne, que sua, que sente fome, que sente desejo. Esse Deus olha para essa pergunta, sabendo que todas as pessoas estão esperando o quê? Um balançar de cabeça. Porque se Jesus balança a cabeça, os herodianos dizem, olha aí, ó, ele apoia César. Os zelotes dizem o quê? Ele não é o Messias. Os publicanos dizem o quê? Escolhemos o certo. Os fariseus dizem o quê? Finalmente pegamos, vamos julgá-lo. Os discípulos mais novos dos fariseus dizem o quê? Tem que ser jovem para ganhar o mundo. E Deus olha todos esses grupos de interesses ali, o que ele faz? Ele responde. Mas a resposta que Deus dá é a resposta que só um macho, só um homem pode dar. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que vocês querem me tirar para dançar? Cambada de falso. Ah, meu amigo, homem assim está difícil de achar, porque eu tenho que pensar nos sentimentos do outro. O que o outro vai achar quando eu falar o que eu tiver de falar? Como é que o outro vai se sentir quando eu o chamar de hipócrita? Como é que as pessoas vão se sentir quando forem chamadas de cambada? Será que hipócrita é um termo muito... Eu vou responder processo se eu chamar alguém de hipócrita? Pode não ser calúnia, mas é difamação. E como é que eu faço? Mas só quem achata toda a sua natureza humana e a reduz tão somente ao centro do corpo e emerge por completo no seu eu divino, é que pode na sua divindade ser totalmente homem. E o que ele diz? Eu não estou nem aí.
Pela forma como chegaram, dizendo que eu não olho as aparências, é a forma como serão tratados. Por que que vocês querem me experimentar? Cambada de atores, sua cambada de falsos. Meu amigo, você imagina ouvir isso de Deus? Você vai chorar para quem? Para o diabo? Ai, Satanás, Deus me chamou de falso, diabo. Aí. Deus te chama de cambada. Ai, meu Deus, Deus me chamou de cambada, Deus. Mostrai-me a moeda do tributo. Aí tem um inocente que não está percebendo o que está rolando, o que ele faz? Ah, a moeda está aqui, ó. Ele nem está percebendo, meu amigo, as movimentações naquilo ali, o ambiente pesadíssimo. É o garoto dos 5 pães e 2 peixes. Há uma cisão entre Jesus e os discípulos. O que o garotinho faz? Ah, eu sou o garoto dos peixinhos. Ó, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. O senhor fica à vontade aí. Jesus diz, me traga uma moeda. Aí tem aquele puro e simples de coração. Ah, moeda, agora aqui, ó, deixa eu ajudar. Entrega a moeda. E Jesus pergunta, de quem é esse rosto? E o que está escrito aqui? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, como ele mesmo disse, meu reino não é desse mundo. Eu não ensino que felicidade está em IPTU, em IPVA, em viagens caras, em recibos, em aluguéis. Não. Eu ensino que feliz é aquele que tem no seu coração humildade de espírito, porque só aquele que é humilde de espírito está dentro do reino dos céus. Ainda que não saiba que reino é esse, quem eu sou, mas se for humilde, já está dentro. É isso que eu ensino. Eu ensino que só quem leva paz ao ambiente pode ser reconhecido como filho de Deus. E nisto está a felicidade dessa pessoa. O que eu ensino? Eu ensino que só aquele que chora para ser consolado alcança a felicidade. Por quê? Porque este é consolado. Mas o outro que chora porque acha que chorar é bom, permanecerá em constante estado de angústia. Por quê? Porque não tem consolo. Aí hoje você tem essa galera que acha que o mundo começou quando a internet surgiu, que fica cristão e política, cristão e política. Qual é a relação? Promiscuidade. É uma retroalimentação de interesses. Bancada dos evangélicos, partido evangélico, cambada de ladrão. Cristão e política é a mesma coisa. Mas discípulo de Jesus e política aí é completamente diferente. É César do imperador? Não muda em nada a minha vida. Eu amo a meu Deus, amo ao meu próximo e me amo. Independe de quem manda. Acabou. Estabelecer relacionamento entre Jesus e política, nem Jesus estabelece relacionamento entre ele e política. E se Jesus não entra nessa, porque evangelho não tem nada a ver com política, tu vai entrar, meu amigo? Entra para o Partido dos Crentes. Entra para o Conselho Nacional de Bispos. Acha que vai promover a paz? Cria uma página no Facebook e tenta salvar a política brasileira. Perguntaram para Jesus, vem cá, Deus ou César? E o que Jesus diz? As coisas que são de César, dê para César, mas aquilo que é de Deus, te entrega a Deus. Só um Deus muito homem para dar uma resposta dessa. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, o que aconteceu? Acorda, Tijuca, versículo 22. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Naquele mesmo dia, o pessoal é maluco, rapaz. É cutucar Deus com vara curta. O pessoal é doido. Mas o pessoal não quer nem saber, o pessoal vai à luta. Naquele dia, veio uma outra bancada apresentar uma pauta. Veio uma outra bancada apresentar um projeto de lei.
Veio uma outra bancada ver se vai ter assento com esse novo tipo de governo, com essa nova forma de enxergar a vida. Naquele dia, os caras são tão azarados que foi no mesmo dia. É muita doideira. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns. Quem são os saduceus? São aqueles que dizem não haver o quê? Não haver o quê? Conhece esses teólogos? Teólogo que acha que não tem vida depois da morte? Bultmann. Lembra? Ex-seminarista, agora bacharel em teologia. Lembra do Rudolf Bultmann? O cara que dizia o seguinte: tem muita coisa que é mitológica na Bíblia. E nós devemos fazer uma demitilização, tirar tudo que é mito da Bíblia, deixar só o que aconteceu. Aí o Novo Testamento de Bultmann, acho que se ficaram as 20 páginas foi muito. Milagre, tira, isso é mito. Ressurreição, tira, isso é mito, isso aí ninguém ressuscita. E o homem cria no quê? Pois é, essa é uma pergunta. Ele dizia que cria em Jesus. Mas Jesus nasceu da Virgem Maria? Não, ninguém nasce de virgem. Nasceu como? Ah, foi um estupro lá, algum soldado romano estuprou, ela ficou com vergonha e botou na conta de Deus, o pessoal foi acreditando. Aí, ó. O pessoal hoje fica abismado com o negócio de museu. No século XIX, um homem já diz, emulando pensamentos anteriores a eles, que Jesus era fruto de um estupro. Para quem acha que o mundo começou de 99 para cá, está perdendo o bonde da história. Você conhece teólogos que não têm nada de espiritualidade, mas são aqueles que têm o controle total de Deus? Quem vai ser salvo? O cara responde. Mas você não é salvo para o céu, você é salvo de si, entendeu? Porque céu não existe. Quem é Deus? Deus é a união de tudo aquilo que é bom. Só? Não, tem mais um monte de coisa, desde que elas sejam boas. E anjos? Alegoria. E milagres? Cessaram. Mas existiram? Na verdade, não, figura de linguagem. Teólogos. Crente que não crê, pasmem, crente que não crê naquilo que é acima do natural. Vamos lá? Naquele dia aproximaram-se dele uma outra bancada, a bancada dos saduceus, os teólogos sem espiritualidade, aqueles que dizem que nem existe ressurreição, e lhe perguntaram, como é que eles começam? Mestre. Olha o político aí, ó. Mestre. Moisés disse, eu já vou pegar aqui alguém da antiga que não dá para bater Moisés. Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ficou claro isso aí? Por que tinha que se fazer isso? Alguém sabe? Não era o sadismo de apresentar um homem para transar com uma mulher que estava ali na sua viuvez. É que na época casamento significava casa própria, plano de saúde, aposentadoria e previdência privada. Tudo isso era o casamento. Mulher casou com um cara, logo, o que ela passa a ter? Terreno. Vai ter uma casa. Ela está doente, quem vai procurar o médico? Antigamente quem era? Era obrigação do marido. Então ela tinha o quê? Plano de saúde. Quando eles ficam velhos, mas o homem está ali, os filhos sustentam os pais, logo ela tem o quê? Sua aposentadoria. E no caso de falta do homem, ela se torna viúva, mas pelos filhos eles a sustentam. E aqueles que são religiosos também sustentam as viúvas. Isso é o quê? A previdência privada. Nos nossos dias, as pessoas dizem que casam por amor. Na época de Jesus, na época do Antigo e Novo Testamento, não tinha isso. Você casava porque tinha que sobreviver. E pasmem, casamento durava. Você tinha mulheres fidelíssimas a seus maridos, ainda que não tivessem casado com eles por amor. Por quê? Porque não passava pela cabeça.
Isso é conceito moderno. E pasmem, em um mundo onde a pessoa é livre para dizer que está casando por amor, livre para dizer, se o está fazendo ou não é outros 500. Em um mundo livre para você casar por amor, que tem de gente infeliz no casamento, meu amigo. Que coisa. Esquisito. Mas vamos embora. Cadê? Aqui. Ora, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí quem lê isso aqui sem saber como era o mundo desta época, acha o quê? O pessoal era sádico, né? Prazer do cara ter um relacionamento sexual com a viúva. Que sadismo. Não. É que a viúva tinha que ter um filho que ela estava coberta em tudo pela família do defunto. Ora, bolas. Simples assim. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Olha o estratagema. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a quem? A seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo. Antes de ter um filho com a mulher, morreu. E aconteceu com o terceiro, haja azar, até ao 7º. Ninguém consegue ficar vivo perto da mulher. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos se casaram com ela. Essa é a teologia sem espiritualidade. Deus, como é que as pessoas vão para o céu se antes de existir a Bíblia, elas não sabiam que era Jesus? Resolve aí, Deus, eu quero saber. Teologia sem amor, teologia sem espiritualidade. Aliás, tudo aquilo que não tem evangelho é filosofia travestida de teologia. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: como estes chegaram com muito mais suavidade, embora trouxesse uma estratégia, mas chegaram com muito mais dedo, Jesus responde de uma forma muito mais tranquila. Ele somente diz o quê? Vocês erram. E o erro de vocês não está em querer a solução dessa equação. O erro está na formulação do problema. Por quê? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem conhecendo o poder de... Vocês acham que isso acontece hoje em dia? As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras? Muito. Você pergunta para um crente a fundamentação dele para certas definições que ele tem em si, ele vai trazer 2 quilos de versículo, mas ele não sabe nem como esses versículos se relacionam entre si. Hoje você tem que fazer força, meu amigo, para um crente sentar-se com a Bíblia, uma concordância bíblica, um caderno, um marca-texto, uma caneta, um lápis. Porque não fazem isso. Sabe o que eles fazem? Eles leem en passant. Leem de qualquer jeito. Essa coisa de que está lendo a Escritura e vai anotar uma reflexão para deixar para a família, tem nada disso não. Meus filhos que se virem para aprender da Bíblia. Eu levo domingo de manhã na igreja para isso. Devocional no lar, dependendo de quem vai fazer a devocional, os crentes dão um balão, finge até que está dormindo, meu amigo. E falar com Deus em família é muito complicado. E aí Jesus diz, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, e ao mesmo tempo, não conhecendo o poder de Deus. Aos teólogos, sem espiritualidade, vocês erram, porque vocês não têm nada de teologia, e vocês não têm nada de espiritualidade. Por quê? Porque lá na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, naquilo que para vocês é o outro lado, mas que para mim tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque eu sou Deus, não existe para mim nada que eu não saiba e não veja, em uma outra realidade que vocês chamam o não aqui, e que eu chamo tão somente de eternidade, não existe casamento. Não dá para olhar a eternidade com categorias humanas.
Dúvida do crente: eu morro no céu, eu vou ter que corpo? O corpo esbelto aos 18? O corpo mais ou menos aos 30? O corpo mais arrebentado aos 110? Que corpo que eu vou ter? Como é que eu vou ser no céu? No céu, quando nós estivermos lá no céu, nós não vamos lembrar do que aconteceu aqui. Porque imagina, eu casei, tive 2 maridos, tive 3 esposas, aí vai ficar esse clima ruim no céu? Não pode. Aí vem Jesus e diz: olha, como chegaram com educação, eu vou responder com educação. Vocês estão errados. Porque vocês não conhecem nem a Escritura e não conhecem o poder de Deus. Vocês estão olhando para a eternidade com categorias pertencentes a este momento aqui agora. Onde aqui você tem que ter mulher, você tem que ter marido, você tem que casar, tem que ter filho. É sexo, é dor, é gestação. Na eternidade não tem nada disso. Não dá para vocês tratarem da eternidade olhando com categorias humanas. Por quê? Porque vocês não sabem como é que é lá. E Jesus só dá uma ligeira impressão do que é lá. Na eternidade, são como mensageiros, são como anjos. Não se casam nem se dão em casamento. Só. Talvez se estivéssemos lá, o que a gente faria? Conta mais. Como é que é o outro lado? Dá mais uma cancha aí de como é que vão rolar as coisas. A palavra do Senhor ainda diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de quem? E sim de vivos. Talvez você tenha perdido uma pessoa muito querida, um parente. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Talvez você nunca mais tenha visto alguém que marcou profundamente a sua vida, e você não sabe se está vivo ou se está morto. E a sua angústia é em ter um desfecho, uma resolução para essa dúvida atroz. Sabe o que o Evangelho te diz nessa noite? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Talvez você tenha gestado, você tenha tido um filho, e esse filho veio a falecer. Onde é que ele está? Ele não está debaixo da terra, porque Deus não trabalha com morto, Deus só trabalha com vivo. E no Evangelho, o que Jesus diz quando encontra pessoas mortas? Não está morto, só está dormindo. O Evangelho não trabalha com categorias de defunto e de cadáver. O Evangelho só trabalha com categorias de que, por agora, aqui não está. Sempre esteve com o Pai. Se lembra de Jó? Quando morreram os filhos de Jó, quando é tirado tudo de Jó, e depois Deus dá a Jó muito mais do que ele tinha, e Jó ganha muito mais, o dobro de casas, o dobro de bois, o dobro de cavalos. Os filhos de Jó morreram, e Jó tem novos filhos. Mas você reparou que os novos filhos não são o dobro dos filhos que morreram? Não são. Sabe por quê? Porque filho é insubstituível, meu amigo. Filho não morre e você faz 2. E 2 não tapa o buraco que aquele um morreu e deixou. E sabe por que que Deus não dá o dobro de filhos a Jó? Porque para Deus não existem mortos, só existem vivos. Mas eu gestei, eu cheguei a 3 semanas, cheguei a 1 mês, cheguei a 2 meses, e a criança morreu. Está no céu, está no... Deus, seu Deus, não é Deus de mortos, só é Deus de vivos. Isso não te consola, não? Não sabes, não ouviste, que teu Deus é Deus de toda a vida, e de tudo aquilo que pulsa, que tem vida, teu Deus é Deus? Se você quer saber destino de feto, destino de alminha, você virou um teólogo, sem espiritualidade nenhuma. No céu, ninguém se casa, nem se dão em casamento.
são como anjos. E Deus não é Deus de mortos, Deus só é Deus de vivos. Abraão está morto? Sim ou não? Está vivo. Jesus está morto? Está vivo. Teu filho que morreu está morto? Está vivo. E aquele que eu nunca mais vi, e se chegar minha notícia que morreu, aí que ele não está morto, agora que finalmente vive. Deus não é Deus de mortos, Deus só é Deus de vivos. Que isso seja teu consolo, e que você não tente teu Deus com assuntos que são tão somente experimentações teológicas, que não tem nada de evangelho. A palavra do Senhor ainda diz: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Coloquemo-nos de pé.